Bom dia. Aqui nós estamos nesta manhã para ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem a dizer a cada um de nós. Sabemos que é o que devemos fazer, né? Primeiramente, buscar o Senhor enquanto nós podemos o achar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha falar aos nossos corações, pois precisamos, Deus, ouvir a voz do Senhor. Necessitamos entender a Tua palavra para vivê-la. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura aqui no livro de João. Em João, no capítulo 15. João, no capítulo 15, ele continua falando, acerca das últimas instruções. Ele continua dando as últimas instruções aos seus discípulos antes que ele chegue aquele momento a qual ele já sabia que ele veio para fazer, que é a crucificação na cruz. Então ali ele estava dando mais algumas instruções aos seus discípulos. E aí aqui exatamente no João 15, no versículo 7, o Senhor ele nos fala algo muito importante. Olha o que ele diz. Na verdade aqui ele nos faz uma promessa. Ele diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O Senhor Jesus ele diz para mim e para você: olha, se as minhas palavras, as palavras de Jesus, é o que está escrito na Bíblia. Ele diz assim: olha, se as minhas palavras elas estiverem em vós. Aí ele continua: se vós estiverdes em mim. Primeiro ele diz: se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo. Não é uma coisa. Ele diz que tudo, ele é bem claro aqui, ó. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Entenda que quando inicia o capítulo 15, Jesus ele fala assim que ele é a videira. Ele é a videira verdadeira. E nós somos as varas. E aquele que dá fruto, o Senhor Jesus, ele limpa ele para que ele dê mais frutos. E aquele que não dá fruto, ele diz que é cortado. Aquele galho que não dá fruto, ele é cortado. E depois de cortado, ele seca. E se ele seca, a única função que vai lhe restar é ser queimado. Entenda que ele diz que ele é a videira verdadeira. Jesus, a palavra de Deus, é a verdade nesse mundo. E nós, eu e você, nós somos as varas. Nós somos essas varas a qual, se formos limpos e dermos fruto, entenda que há uma condicionalidade. Se nós estivermos na videira, a videira é Cristo. Jesus Cristo é a videira verdadeira. E ele diz que se nós estivermos, na videira, ele nos limpa para que nós possamos dar mais frutos.
Ele fala que é para nós irmos e darmos fruto. E quando nós damos fruto, ele nos limpa para que nós demos mais frutos ainda. Mas entenda que aquela vara que não dá fruto, ele diz que ela é cortada. E depois de cortada, ela vai secar. E depois de seca, a única finalidade dela é para ser queimada. E ele diz que aquele que dá fruto, ele limpa para que ela dê mais fruto, entenda? Quando nós damos fruto, o Senhor ele nos limpa para que nós possamos dar mais fruto ainda. Mas entenda que para nós darmos fruto, nós precisamos estar na palavra, que é a videira, que é Jesus. E aí por isso ele faz essa promessa. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo. Tudo que nós pedirmos a Deus, no nome de Jesus, Ele vai nos conceder. Ele está fazendo essa promessa aqui, ó. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Entenda? E ele continua e diz assim, ó, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Entenda? Um discípulo é aquele que aprende para ensinar. Então nós vamos aprender com Jesus como dar fruto. Nós vamos aprender com Jesus como nos purificar, como nos limpar. Porque ele diz que vós já estás limpo. Quem nos limpa é a palavra. Jesus é que nos limpa. Ele é que nos purifica com a sua palavra. Né? Ele vem, ele nos limpa, ele nos purifica e ele nos observa. Quando damos fruto, ele vem e ele nos limpa, nos poda, tira as imperfeições, tira os pensamentos ruins, muitas vezes tira as amizades que não são adequadas, sabe? Ele vai tirando tudo aquilo que não é para estar na sua vida. Porque ele quer que você dê mais fruto, ele está vendo que você já está dando fruto, então ele vai te limpando. Ele vai te limpando para que você continue dando mais fruto. É igual aquela árvore, né? Frutífera que a gente planta lá na nossa casa. E quando a gente vê que ela começou a brotar, que os frutos começaram a sair, a gente vai lá, joga esterco, limpa, né? Tira aqueles galinhos que estão mortos, porque os galhos que estão mortos não estão mais na raiz. E os galhos que não estão mais na raiz, ele não vai frutificar, porque ele já secou. Então nós vamos precisar tirar. Então é a mesma coisa que Jesus faz conosco. Ele nos poda, onde tem alguma folhinha que não está mais verdejando, os galinhos que estão secos, ele vai lá e corta, ele arranca e aí ele joga fora. A finalidade daquele que foi cortado, que está seco, é ser queimado. Mas aqueles galhos que estão frutificando, ele tem o maior cuidado, né? A gente, quando está cuidando lá de uma árvore frutífera, de uma plantinha, a gente tem o maior cuidado, né? Quando ela está florescendo. A gente vai lá, joga esterco, coloca mais areia e cuida, né? Assim Jesus faz conosco. Ele cuida de mim, ele cuida de você e ele vê. Nossa,
Olha que bonito que está ficando essa árvore. Olha que fruto bonito que ela está dando. Vou limpá-la para que ela dê mais fruto. E entenda que aí Jesus ele faz uma promessa. Ó, se eu estiver na palavra, se eu permanecer na palavra, e a palavra, ela estando dentro de mim, a gente percebe que inicia um processo de transformação. Igual a fotossíntese que acontece, né, nas plantas, acontece conosco. E ela acontece de dentro para fora. Então, quando acontece essa mudança lá dentro do nosso coração, entende que a palavra, ela não pode estar só nos nossos lábios. A palavra, ela precisa estar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Porque quando a palavra está dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, até a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, nós vamos confessar a palavra de Deus. E esse é o sinal de que nós estamos na videira verdadeira, que é Cristo. E aí ele fala, se as minhas palavras estiveres em vós. Vamos ler aqui. Se vós estiverdes em mim, quando eu estou em Deus, é porque as palavras deles estão dentro de mim. Aí ele continua. E as minhas palavras estiverem em vós, entenda? Se eu estou nele, ele está em mim. Aí ele fala, pedirei tudo o que quiserdes. Entenda? Tudo que nós pedimos a Deus, quando as palavras dele estão dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, quando nós estamos nele, ele está em nós, nós vamos pedir tudo para Deus. E Deus, ele nos concederá. Que ele diz aqui, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito, ou seja, vai ser atendido. Entenda que muitas vezes nós temos muitos pedidos, né? Muitas vezes nós temos muitas solicitações a Deus. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que há um tempo para que essa promessa de Deus ela se cumpra na nossa vida. Nós precisamos entender e respeitar esse tempo. Muitas vezes eu oro hoje e eu faço uma oração a Deus hoje. Aí porque hoje eu não tive a resposta da minha oração, muitas vezes o ser humano já fica frustrado, sabe? Já se desespera. Nós não podemos ser assim. É por isso que o Senhor Jesus ele fala na palavra dele que nós precisamos dos frutos do Espírito Santo, a qual um deles é domínio próprio, mansidão, longanimidade. Longanimidade é saber esperar. Sabemos que não é fácil, sabemos que é algo difícil, mas em momento nenhum Jesus disse para mim, e eu acredito que também não disse para você, que seria fácil. Ele diz que ele veio para trazer a espada, que é essa aqui, a palavra de Deus. Ó a nossa espada. Essa é a nossa espada, que ele nos deu e disse, quer vencer? Usa essa espada. Quer vencer? Usa essa espada. A vitória é certa. Quando nós usamos essa espada, não precisamos ferir ninguém, não precisamos ver sangue. Só precisamos aprender a usar essa espada. Quando aprendermos a usar essa espada, nós vamos aprender a esperar com paciência no Senhor, como diz o salmista Davi. Porque quem nos dá a longanimidade não somos nós.
Nós somos incapazes disso. É o Espírito Santo que nos dá. Mas entenda que tudo que eu quero, eu preciso buscar. A palavra me ensina isso. Todo homem, ele é digno do suor do seu trabalho. Não ache você que as coisas vão vir fáceis. Não ache você que quando aceitamos a Cristo, as coisas se tornam fáceis. Deus abre os nossos olhos, nos dá entendimento e sabedoria para lidar com as situações. Mas fácil? Não. Não existe o que é bom e é fácil. A princípio, até quem não conhece a espada, quem não conhece a palavra estranha, né? Como assim? Sabemos que os remédios melhores são amargos, mas o resultado é bom. Quando você está com algum problema, né? Vamos colocar lá no estômago. Algo que você comeu e não fez bem, e aí você está com um desconforto estomacal. E aí, é claro, primeiramente a gente clama a Deus, aí Deus dá sabedoria. Ele diz, olha, você comeu demais. Você deu uma exagerada naquele alimento. Já estava abençoado. Mas o seu exagero é que causou esse dano no seu estômago. Somos seres humanos, propícios a errar. Aí, o que vem na nossa mente, que é bom para isso? O boldo. Amargo, ruim. Tem que amassar ele no copo, colocar uma água gelada e deixar aquela coisa bem verde para você tomar. Só que a hora que cair no seu estômago, aquela amargura, aquela coisa ruim, nossa, já refrigera na mesma hora. Porque o que aparentemente é ruim, o resultado é bom. Nós, muitas vezes, olhamos com uma visão não boa a leitura da palavra, o tempo que a gente passa na congregação para aprender a palavra. Muitas vezes nós achamos isso muito trabalhoso, mas entenda, todo trabalho, ele tem sua recompensa. Todo tempo que você deixa, né, de estar com a sua família para buscar Deus, ele tem promessa. Todo o tempo, né, que você aproveita, porque eu digo para você que ler a palavra de Deus é você aproveitar bem o seu tempo. Todo o tempo que você aproveita para você fazer a leitura da palavra de Deus é um conhecimento que Deus vai te dar. É uma sabedoria nova, uma descoberta nova. Cada dia você descobre coisas novas. E ele diz ainda, olha, se você estiver em mim, minhas palavras estiverem em você, você vai poder pedir o que você quiser para Deus. Entenda? O que você quiser pedir para Deus. Porque Deus ele tem compromisso com a palavra. E quando eu estou na palavra, eu posso pedir o que eu quiser que Ele vai dar. Mas eu preciso entender que aquilo que eu quero, primeiro, precisa estar no plano de Deus para a minha vida. Porque é isso que eu vou ter que viver. A partir do momento que eu conheço a palavra, eu entendo que Deus tem um plano para mim. Assim como Ele tinha para Jesus, Ele tem um para mim. Muitas vezes o meu não é o mesmo de Jesus. Cada um tem um plano. Mas eu preciso viver o plano que Deus tem para mim. Então, quando eu estou vivendo o plano que Deus tem para mim, primeira coisa que eu preciso entender, os meus pedidos, eles precisam estar alinhados com o plano que Deus tem para mim. A segunda coisa que eu preciso entender é que os meus pedidos a Deus, ele precisa ser aguardado, esperado. Eu preciso esperar com paciência no Senhor, para que Ele alinhe o meu pedido ao plano que Ele tem para mim e no momento certo meu pedido vai chegar. Às vezes nós queremos para agora, mas Deus diz, não é agora não.
Vamos ter longanimidade. Vamos amadurecer esse fruto do Espírito em você. E aí, aquele que não consegue ter a longanimidade, ele já desiste, desanima. Nós não podemos ser assim. A palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 32, diz assim: não tema, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Entenda, nós que estamos aprendendo a palavra, que estamos sendo limpos por Deus, nós somos um pequeno rebanho. Mas entenda, um pequeno rebanho, ele tem a probabilidade de crescer em um grande rebanho a 100 por 1. É uma promessa que Deus faz para mim e para você. Que se nós deixarmos pai, mãe, filho, filha, casa, campos, ainda neste século, receberemos 100 vezes mais e ainda, além de recebermos neste século, a nossa recompensa de termos deixado por alguns minutos o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, para ouvir a palavra de Deus, ainda assim, nós teremos a vida eterna e tudo isso será eterno lá no céu. Então entenda, está na videira, está em Cristo, está na palavra, e a palavra está dentro de nós, é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado por ter me limpado, Senhor, pela tua palavra. Oh, Deus, obrigado por continuar a me limpar, Senhor. Oh, Deus, eu agradeço ao Senhor porque eu vou dar muitos frutos, Pai. E é para o teu reino, Senhor. E eu vou guardar a tua palavra. Eu vou manter-me, Pai, na tua palavra para que o Senhor mantenha-se em mim, Deus. Para que as minhas palavras sejam doces e agradáveis como a do Senhor. Oh, Deus, também vou guardar os mandamentos do Senhor. E que cada um, Pai, possa ter esse entendimento que quando guardamos os mandamentos do Senhor, nós amamos ao Senhor acima de tudo. Amamos o nosso próximo como nós nos amamos. Fazemos para o próximo aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. Oh, Deus, obrigada, Senhor, por nos dizer para que nós não precisamos temer. Oh, Pai, somos um pequeno rebanho e temos a probabilidade de crescer no reino do Senhor. Que a cada dia eu só possa continuar nos limpando, Pai, para que possamos dar mais e mais frutos para o Teu reino. Ajuda, Senhor. Ajude aquele, Senhor, que está como um galho seco. Oh, Deus, sabemos que enquanto não for cortado, há esperança, Senhor. Oh, Deus, faça um milagre acontecer. E que esse galho seco, ele seja revivificado, Senhor. Que ele seja restaurado, Pai. E que ele dê muitos frutos para o Teu reino. Oh, Deus, Tu és o Deus do impossível. Enquanto não foi cortado, há esperança, há a possibilidade de ser restaurado, transformado de dentro para fora. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Louvado seja Teu nome, Deus. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém.